Olá, seres maravilhosos desse universo cheio de enigmas e descobertas que dão um nó na nossa cabeça. Meu nome é Júlia Brasolin e tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Eu resolvi, por motivos de estar com episódios empacados, com pautas a serem revistas, com estudos incompletos, com convidados pendentes ou que nem gravados estão, para fazer um episódio sobre coisas que a gente não sabe muito bem, ou melhor, que talvez eu não entenda muito bem e que tá relacionado ao universo. Aí eu fico refletindo com vocês aqui, vou ser bem sincera, e um adendo aqui, eu tô gravando com um fone diferente, então se vocês estranharem, por favor, deem um feedback, mas é porque o meu celular ele capta muito o som dos grilinhos, qualquer somzinho, barulhinho externo que acontece aqui em casa, e é um inferno pra editar, então eu tô testando com o fone que eu uso pra trabalhar, então espero que não te incomode. Bom, então nesse episódio eu vou divagar sobre alguns assuntos astronômicos e eu espero que você se afunde comigo nesses devaneios e causos do universo. Claro que iria contra o meu ser, a minha existência, eu vou falar coisas apenas da minha cabeça. Então, quando eu puder, eu vou trazer aqui algum artigo, da onde eu tirei isso, alguma leitura, entrevista, matéria, o que for de fonte que eu encontrar sobre. Mas é claro, também quando eu falar alguma bobagem, eu vou deixar claro que, veio da minha cabeça. Belezinha? Então, vamos ouvir meus devaneios, os causos desse universo e muito mais, hein? Na verdade, eu acho que é meio que impossível saber tudo sobre alguma coisa. É tipo... E quem acha que sabe tudo sobre alguma coisa, não sabe. É impossível. A gente pode se esforçar, a gente pode fazer o que for, a gente não vai saber tudo. E até os cientistas, eles podem focar só aquilo na vida toda. E claro que muitas coisas interessantes, é óbvio que eles vão descobrir, vão compreender. Só que todo conhecimento adquirido, ele... Não vou dizer que ele é perpétuo, mas... Perpétua é a palavra? Por que eu tô usando essa palavra perpétua? Mas o que eu quero dizer é, o cara pode passar a vida dele estudando aquilo, tá? A vida inteira. Depois que ele morrer, outra pessoa vai continuar dando continuidade àqueles estudos, porque toda vez que a gente pesquisa alguma coisa, a gente acaba descobrindo mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Então, imagina o universo, é muita coisa, é muito assunto, é tipo assim, parece infinito. E deve existir algum tipo de classificação e organização de todos esses assuntos, como a gente vê por área, e divisões dentro daquela área, você pode escolher tal coisa pra estudar e assim por diante. Mas entende onde eu quero chegar? Eu acho que é aí que mora a beleza de se estudar o universo, né? A gente sempre vai descobrir mais e mais e mais e mais. Mas a gente tem que aceitar também que pra outras coisas, na verdade pra algumas coisas, a gente não tem resposta. Pelo menos não por hora. E se a gente tem, não é uma resposta 100% concreta. Uns anos atrás, e juro que eu tento não citar esse livro aqui, mas é que eu acho que é um livro muito curioso, porque ele pega algumas perguntas que todo mundo se faz, ou principalmente faz pra galera que faz divulgação científica em astronomia, que é o livro Breves Respostas para Grandes Questões, do astrofísico Stephen Hawking. Eu sei que o Neil deGrasse Tyson fez um livro similar, que saiu há pouco tempo, não vou lembrar o nome, não cheguei a ler, mas ele pega isso de tipo, tem como viajar no tempo, o que é um buraco negro? Perguntas que geralmente a gente tem essa curiosidade, só que necessariamente a gente tem uma resposta simples. E eu já fiz um episódio do Dobre Espacial resenhando este livro, onde eu pisquei, eu peguei alguns pontos citados e li algumas respostas, eu tentei resumir algumas das respostas do Hawking. E uma dessas respostas era tipo, se a gente deveria colonizar o espaço, se a gente sobreviveria na Terra, ou se existe vida inteligente no universo. Na verdade, eu não lembro se foram bem essas perguntas, mas na dúvida, depois desse episódio, ouve lá pra você descobrir o que raios a Júlia do passado disse. Mas a ideia aqui vai ser um pouco mais focada em astronomia mesmo, e não em tanto em perguntas existencialistas. Apesar que, de qualquer jeito, toda vez que a gente pensa em universo e nosso lugar nessa imensidão, a gente acaba caindo no existencialismo. Isso me lembra o Guia do Mochileiro das Galáxias, que o Douglas Adams dizia algo como: o universo é um lugar insuficientemente grande, um fato que, para continuar levando uma vida tranquila, a maioria das pessoas tende a ignorar. E de tantos infortúnios, conquistas, choros e risadas, felicidades e desavenças que atravessam as nossas vidas, quando a gente olha para as estrelas, há aqueles que enxergam solidão e pequenez.
E aqueles que enxergam sonhos e grandezas. E, tipo, desde pequena, quando eu olhava pro céu, eu não sabia o que de fato eram as estrelas. E mesmo depois, quando eu descobri o que são, a sensação é que eu sentia um grande vazio e medo, e como se tudo fosse impossível de alcançar, e ao mesmo tempo como se tudo aquilo fosse me engolir. E anos se passaram, e quando eu passei pela fase da adolescência, eu não tive muito tempo para questionar sobre o quem eu era, e já que 80% do tempo eu estava muito ocupada e preocupada com problemas familiares. E os outros 20%, vamos dizer assim, eu ficava fissurada em alguma coisa que me distraísse do mundo, né? E a astronomia preencheu esse vazio. Livros principalmente. Era como se aquelas estrelas inalcançáveis estivessem ali nas minhas mãos, só com folheadas páginas. Eu entendia o que elas eram, eu entendia. Assim, como eu disse, é impossível você saber tudo. Mas quando a gente fala de, principalmente do ensino fundamental, todos os assuntos são muito mais palatáveis, são muito mais simples, são muito mais objetivos, né? Estrelas são objetos que podem ser quentes ou frios, tamanhos enormes e são bolas de gás. Olha que simples, né? A gente sabe que não é 100% isso, mas é uma forma simples e direta para explicar para uma criança, talvez, o que sejam objetos, corpos celestes. E era isso que me agradava, era isso que me enchia os olhos, e aquilo pra mim já era muito conteúdo. E esses dias eu tava varrendo o quintal à noite, né, eu tava brincando com meu cachorro Tinho, inclusive ele já passou aqui no podcast. Eu fiquei observando uma estrela em particular, e não me pergunte, eu não faço ideia de qual era, mas eu tava com aquela sensação que eu tinha antes quando era pequena, ela voltou. Daquela insignificância perante todo o universo. Mas aí meu cachorro, ele começou a latir pra mim, porque eu não tava prestando atenção nele, tava prestando atenção na estrela. E ele voltou com a bolinha, todo feliz, né? Latindo, tipo, me esperando pra brincar. E eu falei, caralho, é isso. Eu tenho uma significância pra ele. Então, por que raios eu tô me questionando sobre isso? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Pensar na grandeza do universo é um perigo quando a gente determina, né, uma voz que vai conduzir nossos pensamentos, né? Geralmente, quando a gente olha para grandes divulgadores científicos, o Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson, eu tô me incluindo, porque querendo ou não, eles afetaram de certa forma a porta de entrada para astronomia, né? Mas eu tô citando porque geralmente a gente tem uma mania, não só em astronomia, mas em vários campos, de associar uma voz como condutora do saber, sabe? Como se aquela pessoa fosse infalível, né? Não tivesse erro algum. E eu acho que isso é ruim, porque muitas vezes as pessoas tendem a criar pensamentos, filosofias e dar seu ponto de vista sobre as coisas, e não necessariamente aquilo é uma verdade absoluta, né? Aquilo ali é só uma visão de uma pessoa que tá entregando essa visão. E eu tô dando todo esse contexto porque eu queria pegar, por exemplo, o astrônomo Carl Sagan, né? Que ele nos dizia que a Terra, que quando foi registrada, né, pela uma das sondas Voyager, era no fim o pálido ponto azul no espaço, né? E essa é não vou nem citar o livro, mas na série Cosmos, uma cena muito bonita. Muito bonita. Na série Cosmos do Space Odyssey, com Neil deGrasse Tyson, é recriada essa cena, é muito bonita. Só que eu percebi que existe dentro da comunidade astronômica, e aí vocês vão me permitir eu pesquisar se eu tô falando certo um negócio aqui, porque o meu forte não é filosofia. Niilismo é doutrina que atinge as esferas, blá, 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 na visão cética radical, sobretudo pessimista em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções. Bom, eu queria dizer que eu acho que existe um tipo de niilismo astronômico, que são pessoas que, sei lá, sabe? A gente é só um pálido ponto azul e meio que um desprezo disso. Como se no final de tudo que a gente fizesse é em vão. E até certo ponto sim, é em vão, mas... E o espaço, ele é imenso, é escuro, não é capaz de ser iluminado, digamos assim, mesmo com tantas estrelas no céu. Mas, do mesmo modo que a lua ilumina as nossas noites, a Terra reflete luz solar e ser um planeta oceânico ajuda a dar esse tom azulado visto de fora. Quer ver eu relaxar e depois eu ficar super ansiosa? É colocar um vídeo de Spacewalk na minha frente. Spacewalk é uma caminhada espacial. É o nome utilizado para principalmente quando astronautas e cosmonautas que estão lá na estação espacial, eles precisam sair de dentro da estação, né, para reparar alguma coisa e substituir uma peça, fazer melhorias em partes de fora dessa estação, né. Aí eles gravam tudo e a NASA transmite ao vivo esse trabalho, o que rende imagens espetaculares da Terra ao fundo e imensa. Ela tá lá gigante. Enquanto eles ali são seres em trajes brancos se movimentando
como se estivesse no fundo do mar. Eles estão soltos, entre aspas, no espaço, arrumando sua casa espacial. Percebe? Pra mim deixa completamente de ser só um ponto pálido azul. Depende do ponto de vista. E, bom, e eu disse entre aspas também, né, que eles estão soltos porque tem um esquema de proteção, que eles ficam presos lá diretamente na estação, entre tantos esquemas para eles se prenderem lá e poder ficar parado lá trabalhando. Não é bem parado, né, mas vocês entenderam. Um vídeo que eu vou deixar aí na descrição, recente, né, divulgado pela NASA, onde a Soyuz MS-23, a espaçonave, com 3 tripulantes a bordo, atracou no módulo Princhal, da ISS. E no vídeo é possível ver a Terra ao fundo com muitas nuvenzinhas. Bem estilo filme de ficção científica, onde lentamente a nave precisa acoplar numa nave maior. Claro, né, eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo. Esses dias na coluna Mulheres nas Estrelas, no site Galileu, ainda acho estranho falar site, né, porque eu gostava da revista, as astrônomas Ana Posses e Dúlia de Mello falaram sobre a possibilidade de universos paralelos, assunto que sempre me intrigou, mas que também sempre me pareceu fazer parte do campo fantástico do que uma propriedade de estudo científico. Tá? Eu vou tentar me explicar. Não entenda isso como um ceticismo da minha parte, porque eu mais admiro no ato de contar histórias, na verdade, né? É justamente essa capacidade de pensar em inúmeras possibilidades de algo acontecer sem se amarrar tanto ao que é o científico, né? É o que é ali estudado, o que é comprovado e tal. E para não chover no molhado e trazer obras como Doctor Who e Rick and Morty como exemplos disso, eu vou trazer 2 obras que eu admiro a narrativa para abordar esse tema, né? Que é a série Fringe e o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo, que eu gosto de falar ao mesmo tempo. O que eu mais gostava de Fringe, e não, eu nunca via todas as temporadas, era a ideia de haver apenas um universo paralelo, se eu não me engano, tá? Posso estar enganada, como se fosse um espelho. Aí eu lembro também de algo sobre o cientista Walter, que consegue fazer com que a Olivia se conecte com outro universo entrando numa banheira de água, muito sal e mais alguma coisa que eu não lembro, e ficar lá boiando pra entrar em contato com a Olivia do outro universo. Estilo Stranger Things mesmo, só que existe uma Olivia meio do mal e várias coisas acontecem. E no mais recente Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, esse conceito se expande para multiversos, ou seja, não seria apenas um universo paralelo ao nosso, e sim números. Inúmeras possibilidades da Evelyn e sua família serem e existirem. Seja um universo onde na Terra todos somos pedras com Google Eyes, ou temos dedos de salsicha. Na coluna, as astrônomas também tentam refletir sobre a possibilidade de universos paralelos ao nosso, usando conceitos científicos que a gente já conhece. Explicam que, para os cosmólogos Alan Guth e André Lindey, logo após o Big Bang, abre aspas, aconteceu o que chamamos de inflação. Primeiro, houve uma repulsão gravitacional que fez aquela chama se expandir mais rapidamente que a velocidade da luz. E assim que esse universo bebezinho esfriou, os átomos se formaram. Para Guth e Lindey, é possível que a inflação tenha sido responsável também pela criação de outros universos, paralelamente, daí o nome multiverso. Como estamos em um deles, sabemos como ele evoluiu, conhecemos as leis da física que o regem, mas a gente não tem a ideia se os outros universos, caso existam, estão sujeitos às mesmas leis. Fecha aspas. E como a gente iria para esses outros universos, né? Isso é possível? A ficção científica sempre tenta solucionar isso, digamos assim, né? E seja entrando no armário e aparecendo no mundo mágico ou caindo dentro da toca de um coelho. Fãs podem estar agora me advertindo que esses exemplos não se tratam de universos paralelos, mas sim portas para um mundo escondido dentro do nosso. Mas seja como for, ainda hoje, quando me olho no espelho, eu imagino que do outro lado, no caso o oposto, aquela Júlia tem uma vida similar à minha, com pequeninas alterações em suas decisões. A cada decisão que a gente toma, como virar ou não uma esquina, abre um leque de possibilidade e uma árvore de decisões que eu tomei cria ou reflete em outros universos. Véi, que viagem é essa, véi? Meu amigo Gabriel, ele deu uma ideia, né, de que eu perguntei lá no Twitter temas pra falar aqui. Ele tinha falado teoria das cordas. E eu, caramba, eu juro que eu pesquisei bastante. Não vou dizer que eu estudei sobre, mas eu pesquisei bastante. Rodei bastante internet, meus livros. Eu concordo que eu não tenho tantos livros assim acadêmicos ou super científicos, mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho propriedade para falar sobre. Eu não entendi bolufas. Quem sabe um dia eu consigo encontrar alguém que venha falar aqui no podcast sobre teoria das cordas. Pelo que eu entendi também envolve muita mecânica quântica, tem que ter já meio que pré-estabelecido alguns conceitos já sobre, teria que explicar um pouco sobre os fermions, os bósons, citar partículas que ganharam massa no início do universo.
e falar também sobre a teoria da supergravidade, sem falar dos spins. Ah, os spins. Então, eu declaro com todas as palavras que eu não sei falar sobre esse assunto. É isso mesmo, me desculpem, fica pra próxima. Mas, contudo, entretanto, dito isso, eu vou recomendar um episódio do podcast Physicast que não necessariamente se trata de teoria das cordas, mas fala do bóson de Higgs. Acho que ele é bem interessante e que antes da gente partir para falar de algo complexo, se deparar com partículas que deram massa a outras partículas do universo já é bem mais complexo ainda e precisa, né, saber um teco disso para tentar entender essas cordas. Quer dizer, essa teoria das cordas. Então, próximo assunto. Vamos falar do que é palatável e degustativo para o meu ser. Galáxias. Não se sentir incomoda, mas nosso lugar no universo me deixa um pouco incomodada assim. Veja bem, eu não me refiro à posição onde ela tá ali bonitinha, mas sim em questões de magnitude mesmo. A gente pertence a uma galáxia entre bilhões e sabe-se lá quantas mais, sendo que só na nossa conseguimos detectar até agora apenas um pouco mais de 5.000 exoplanetas e contando. O que ao mesmo tempo parece muito, é muito pouco se a gente for olhar para o macro. Quantas estrelas há apenas na Via Láctea? Quantas dessas estrelas possuem sistemas planetários? E quantos exoplanetas estão vagando sozinhos, sem necessariamente estarem orbitando uma ou mais estrelas? E ainda temos as galáxias vizinhas à nossa, com sabe-se lá quantos mais planetas e sistemas. Existe uma simulação muito interessante feita pelo Nancy Grace Roman Space Telescope, um telescópio espacial infravermelho, que está sendo desenvolvido pela NASA e com previsão de lançamento para 2027, em que ele fez uma simulação com uma pesquisa sintética que retornou milhares de galáxias. Calma que eu vou tentar explicar. Em parceria com os dados do Observatório Vera Rubin, no Chile, a equipe do Nancy Grace extraiu dados e fez uma simulação de como seriam essas observações. Segundo a senhora NASA, abre aspas para minha tradução livre adaptada, a pesquisa sintética, simulada, do telescópio Roman, cobre 20 graus quadrados do céu, o que é aproximadamente equivalente a 95 luas cheias. A pesquisa real será 100 vezes maior que isso, revelando mais de 1 bilhão de galáxias. O Hubble escaneará uma área ainda maior, 18.000 graus quadrados, quase metade de todo o céu, mas com resolução menor, pois terá que observar a atmosfera turbulenta da Terra. Fecha aspas. Lembrando que o Vera Rubin está observando aqui da Terra. A matéria Millions of Galaxies Emerging the New Simulated Images from NASA Roman ainda cita que o emparelhamento das simulações dos dados do Roman e do Rubin oferece uma grande oportunidade para os cientistas detectarem os mesmos objetos em ambas as imagens, ajudando nas observações comparativas, já que imagens da Terra nem sempre são nítidas a ponto de serem possível a gente identificar se há objetos separados um dos outros ou se trata de um único objeto. Eles também dizem que a partir dos dados do telescópio espacial Roman, será possível revelar posições e formas precisas de centenas de milhões de galáxias fracas, que serão usadas para mapear a matéria escura. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo dessa simulação, em que é possível ver o efeito das lentes gravitacionais, que a querida física Ana Clara já explicou como funciona no nosso episódio sobre o telescópio espacial James Webb. Mas, na matéria, também explica que, abre aspas, qualquer coisa com massa deforma o tecido do espaço-tempo. Quanto maior a massa, maior a deformação. Isso cria um efeito chamado lente gravitacional, que acontece quando a luz de uma fonte distante fica distorcida ao passar por objetos intermediários. Quando esses objetos de lente são galáxias massivas ou aglomerados de galáxias, as fontes de fundo podem ser manchadas ou aparecer como imagens múltiplas. Fecha aspas. Bom, mas o que é matéria escura e o que diferencia da energia escura? Antes da gente se perder nesses causos do universo, eu quero mandar um beijo e um enorme agradecimento aos apoiadores espaciais da Missões do Planeta que muitos nos acompanham há anos aqui no podcast e além. Muito obrigada, Leonai Moura, Marcos Oliveira, João Nízer, Natália Palivanas, Masashi Noé, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telécio, Tânia Dominici, Patrick Luan e Mariela Patti. Beijos e muito obrigada. Um telescópio que os astrônomos também estão no hype é o Euclide, nome em homenagem ao matemático grego Euclides de Alexandria. Por que eu falo o telefone? O telescópio terá o objetivo de fazer um mapa 3D do universo, sendo considerado o tempo como uma terceira dimensão. Como ainda existe uma incerteza sobre o que de fato é energia e matéria escura, Euclide vem aí para ajudar a colaborar com o nosso entendimento sobre o universo, mas precisamente
sua evolução durante mais de 10 bilhões de anos. O que se sabe até agora é que aparentemente a energia escura é responsável pela expansão do universo e continua ocorrendo desde o Big Bang, e que a matéria escura, abre aspas, governaria o crescimento das estruturas cósmicas. Fecha aspas. Então, basicamente, a ideia é ter com Euclide dados de observações de como o universo se expandiu e como toda a sua estrutura se formou. De acordo com a página Euclid Overview do site da Agência Espacial Europeia, a ESA, existem perguntas-chave que visam serem respondidas pelo novo telescópio espacial, entre elas, qual a natureza da matéria escura, qual a natureza da energia escura, como a expansão do universo mudou ao longo do tempo e se será que o nosso entendimento sobre gravidade é completo. Ficam aí os questionamentos e, claro, vamos ficar de olho em mais novidades, já que existem muito mais informações interessantes sobre Euclide e que com certeza eu vou trazer mais vezes no podcast. E eu citei o tempo como uma terceira dimensão, né? Vamos dizer assim. Eu vou dar uma pincelada nesse assunto, porque como eu tô aqui nesse freestyle, sem uma pauta que me ajude a ter um foco e consultar dados para não falar besteira, eu vou tentar trazer um pouco do que eu conversei com o Ivan, amigo e colega de trabalho, que nesse momento pode estar lavando a louça enquanto me escuta, neste universo ou em outro. Num papo sobre se o tempo passa diferente para mim, que moro numa ilha, para uma pessoa que mora no alto de um prédio, numa metrópole, a gente meio que chegou à conclusão que o tempo ele é perceptível, né? Mas ele tem uma diferença devido a fatores que cercam a gente, que passam a ideia de calma ou agito. Com a calma tudo parece demorar mais e com o agito muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não percebe a passagem do tempo. Mas voltando ao tempo como terceira dimensão, bom, a relatividade geral do Einstein, ele diz que a dimensão do tempo é combinada às três dimensões do espaço para formar o espaço-tempo. Dentro dessa teoria, o efeito da gravidade ele é importantíssimo, porque Einstein mostrou que o espaço-tempo se curva na presença de massa ou energia. Você já deve ter visto aquela analogia um pouco crua, né, da lâmina de borracha, que ao receber uma bola grande e pesada no centro, representando um corpo massivo, como uma estrela, seu peso faz a lâmina curvar. Se a gente jogar de ladinho umas bolinhas de gude, ela é desviada devido à curva e fica circulando a bola grande. Eu vou deixar até um vídeo meio famoso na internet de um professor, eu acredito eu, que está reproduzindo essa analogia e que tenta explicar, né, dessa forma, como eu disse, crua e meio que, não vou dizer inocente, mas vamos dizer assim, para representar o campo gravitacional dos corpos celestes, tipo os planetas orbitando o Sol. O ponto é, essa analogia chega a ser incompleta porque a gente está conduzindo apenas o bidimensionalismo do espaço. A lâmina é plana e o tempo desse experimento / analogia é inalterado. O tempo é inalterado, quase que não afeta. Já a teoria da relatividade geral, tempo e espaço estão juntos, entrelaçados, e eles se curvam na presença da massa e energia. Como Hawking explica, não se pode curvar o espaço e também curvar o tempo, assim o tempo tem uma forma. Esse assunto vai longe, eu nem vou pensar em mecânica quântica aqui, mas eu só queria trazer um pouco mais, né, para esse contexto. Inclusive eu deixo de recomendação a matéria Além das Dimensões, que foi publicada pelo Adilson de Oliveira, do Departamento de Física da USP pro Ciência Hoje. Texto também aí que me ajudou a criar uma linha de raciocínio. Mas mesmo assim, tempo e as dimensões do espaço são temas interessantíssimos, que eu fico encantada, extrapola o brevismo citado por mim, mas fica de dica aí para vocês assistirem um vídeo do canal Astrotubers que eles falam de tempo, é bem legal e eu vou deixar link na descrição. Agora, ser bem honesta, eu ia encerrar o episódio por aqui, porque eu acho que eu já fiz vários devaneios e se me deixar solta eu vou começar a falar bobagem. Mas aí eu tava scrollando no Twitter pra ver se eu tava correta numa informação que eu tinha salvo. E eu encontrei a missão Joyce, Você tá sabendo a missão Joyce? Me perdoe minha santa ignorância, mas eu descobri por acaso que hoje, dia 14, dia que eu estou gravando este episódio, aconteceu o lançamento do Ariane 5, enviando pro espaço a sonda Joyce, que é a missão Júpiter Icy Mons Explorer. Joyce é um explorador de luas geladas de Júpiter e foi lançado com sucesso, mais precisamente no dia 14 de abril, partindo do centro de Kourou, na Guiana Francesa, dentro do foguete Ariane 5. Bom, o objetivo da missão vai ser explorar e fazer observações mais detalhadas de Júpiter e de seus 3 grandes satélites naturais, as luas oceânicas Ganymedes, Europa e Calisto. Um programa europeu com parceiros internacionais, a JUICE vai investigar lugares, né, que se acredita ter quantidades enormes de águas enterradas sobre a superfície. E enorme ao ponto de ser maior que os oceanos da Terra. A sonda JUICE possui 10 instrumentos, incluindo aí sensor remoto, geofísico, tudo para ajudar a entender esses corpos celestes curiosíssimos. Para a gente conseguir os primeiros resultados, a gente vai ter que aguardar aí 8 anos dessa jornada. Olha o tempo que a gente vai esperar até chegar lá. Já que a tecnologia que a gente possui não permite a gente viajar a distância astronômica como se fosse daqui até a padaria.
E já pensando nos possíveis né, percalços dessa viagem espacial, a ESA protegeu os componentes sensíveis à sonda com escudos para impedir os altíssimos níveis de radiação do sistema de Júpiter de cagar, né? Desculpa aí o uso para não ferrar ali os componentes. E os operadores de espaçonaves, engenheiros de tecnologia, analistas da missão da ESA estão trabalhando pra caramba para deixar tudo bonitinho. Quanto mais eu leio sobre essa missão, mais eu fico curiosa. E aí fica aí a pergunta, né? Vale a pena fazer um episódio só sobre a Juice? E eu acho que eu vou encerrando por aqui. Lembre-se de seguir a Missões do Planeta Quase como um stalker em todas as redes sociais que a gente tiver. De seguir a gente no Spotify, nos avaliar no Apple Podcast, se você está usando o Apple Podcast. Porque isso ajuda pacas a levar os episódios para mais e mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, me questionando qual o próximo episódio que eu escolho finalizar para sair ainda esse mês. E eu deixo de dica vocês assistirem Doctor Who, porque, bom, é bom demais. Beijos na testa, desculpem a demora e até mais, lindezas.